Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, para toda a igreja do Senhor, todos os ouvintes, amigos, que vão ouvir essa mensagem no nome santo de Jesus. Eu quero trazer uma palavra nessa oportunidade que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, apenas o verso 16 e o verso 17. Primeiro eu quero fazer uma oração por você, pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, nesta manhã, ó Deus, Criador dos céus e da terra, abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus servos. Nesta oportunidade, meu Deus, eu oro pela vida daqueles que estão nos hospitais, estão nas cadeias públicas, aqueles que estão, meu Deus, depressivos, aqueles que receberam o diagnóstico de uma doença incurável. Nessa manhã eu oro, meu Pai, no nome de Jesus, apresentando as autoridades dessa cidade, do Brasil, do mundo. Tem misericórdia, Senhor, das nações. Nessa manhã abençoa grandemente o teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aquele que vai ouvir essa mensagem, meu Pai, o Senhor conhece aonde e o que ele está passando, seja enfermidade, em qualquer área da sua vida. Eu oro para que ele seja curado, para que ele receba o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém, e graças a Deus. Amém. Meus amados irmãos, o versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé ou pela fé. O apóstolo São Paulo, ele diz já nas segunda parte aqui do capítulo 1, de Romanos. Primeiro ele tem o seu prefácio, as suas saudações, Depois ele já conta, já explica para a igreja de Roma ali, para os romanos, qual era o assunto da sua epístola. O assunto da epístola de Paulo aqui é a justiça pela fé. Louvado seja Deus. E no versículo de número 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então, aonde é que tem a salvação? No Evangelho de Cristo. Para que haja salvação, é necessário que haja arrependimento, que a pessoa abandone suas práticas, as práticas que desagradam a Deus. Deus, ele ama todo pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, Paulo, aqui o apóstolo São Paulo, ele explica aqui, ele conta para a igreja de Roma, para os romanos. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha do Evangelho. Será que nós podemos dizer que não temos vergonha do Evangelho? Vergonha do Evangelho? Às vezes eu posso dizer que não tenho vergonha do Evangelho, mas no futuro eu posso me envergonhar do Evangelho. O que é se envergonhar do Evangelho? É se desviar, voltar para trás, é se afastar, fugir da presença de Deus. Muitas outras coisas se envergonhar do Evangelho. Causar escândalo. Ser um mal pagador. Ser enrolado. Assim por diante. Tem muitas características de se envergonhar do Evangelho de Cristo. Quando nós vimos ali no livro
Êxodo, quando Moisés ele sobe ali no monte para orar a Deus, quando ele passa para receber ali a tábua dos 10 mandamentos, Moisés ali ele demora no monte orando, buscando a Deus. O povo começa a achar que ele está demorando, ele está custando demais. E ali ficou Arão, irmão de Moisés. E o povo começou no ouvido de Arão. Arão, ele demora demais, ele está demorando demais. Nós não suporta mais, nós não aguenta mais. E ali o povo começaram a fazer um bezerro de ouro, se corromperam. Porque não tiveram paciência, que não quiseram esperar pela promessa de Deus, pela vontade de Deus. E ali eles se corromperam, né? E nós sabemos o fim da história ali. A ira de Moisés, ali morreu muita gente por causa da ira de Deus, né? Pela desobediência. Né? A desobediência é causada assim. Né? O se envergonhar do Evangelho. É não ter paciência. É como uma comida que você coloca ela no fogo e ela não está cozida e você quer porque quer comer ela crua. Comer ela sem cozinhar antes da hora. É a mesma coisa. Se envergonhar do Evangelho. Está fora da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Aí ele vai denotar, ele vai explicar, ele vai pregar, ele vai ensinar, dizer por que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não disse somente, eu não me envergonho do Evangelho. E ficou nisso, não. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque, pois é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Credes no Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. A palavra de Deus. A salvação é essa daqui. O poder de Deus é esse aqui. Está aqui. O poder de Deus. O poder de Deus, ele é completo. Não é só receber um milagre, receber um alívio por um tempo e depois abandonar o Senhor. Não. É prosseguir. O poder de Deus ele tem que permanecer na nossa vida. Nós não temos que nos envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, ele menciona, ele conta aqui, porque não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem divisão, não tem nação, não tem separação. Não. Não tem cor, não tem... Não. Todo aquele que você crê, não é só abrir a boca, falar com a língua, eu creio. Não. É mudança de vida, é transformação, é se arrepender. Deixar a vida errada, pecaminosa. E confessar o nome do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Para que as pessoas olhem e vejam que ele era assim, mas não é mais. Verdadeiramente há mudança na vida daquela mulher, na vida daquele homem. Mas se é só de boca e volta para trás, não teve mudança ali, aquela pessoa ali. Não era crente, não era servo de Deus. Apenas envergonhou o nome de Jesus. Então Paulo ele não se envergonha do nome do Evangelho de Cristo Jesus. E ele disse porque eu já falei aqui. Versículo 17 nós vamos encerrar. Porque nele se descobre a justiça de Deus. É no Evangelho que se descobre o que é justo, o que é justiça. Como eu posso agir com as minhas atitudes corretas. Como eu posso tomar decisões com as minhas atitudes corretas. É por o Evangelho. Principalmente quando somos crentes, quando somos evangélicos, quando conhecemos a verdade, a palavra. É por ele, por o Evangelho, que se descobre a justiça de Deus. Não, eu descobri a justiça de Deus por fulano, por Beltrano, por um profeta esse, por um profeta tal. Eu descubro a justiça de Deus por um sonho que eu sonhei. Não, Senhor. A palavra está dizendo aqui que é pelo Evangelho. É
pelas Escrituras Sagradas que se descobre a justiça de Deus. A Bíblia aberta, ela vai me dizer como é que eu tenho que andar, como que eu tenho que estar diante da minha família, diante de Deus. Como é que eu vou permanecer com a minha moral, com a minha moralidade intacta. Como que eu vou permanecer agradando a Deus? É pelo Evangelho, é pela palavra que se descobre a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ah, eu tenho fé. Não, não é só assim não. Todos dizem que tem fé. Não é assim não a fé. Vai se descobrir que a fé em nós, que é uma fé sobrenatural no dia a dia. Todos os dias da nossa vida. Paulo aqui, ele mostrou a sua fé. Aceitando ali o Senhor como Salvador da sua vida. Paulo, ele perseguiu, era perseguidor e passou a ser perseguido. Mas não abandonou a fé. Permaneceu na fé verdadeira, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 16 aqui, nesse pequeno estudo, diz assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 17, melhor dizendo, de fé em fé. De fé em fé significa literalmente fé do começo ao fim. Fé do começo ao fim. Foi isso que Paulo quis dizer. O verso 17 aqui. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá na fé. De fé em fé é isso. É uma fé que começou hoje e ela vai até o final. Não é uma fé remendada, uma fé cortada. É uma fé por emoção, uma fé por etapa. Se o sol está frio, a fé é uma. Se o sol esquenta, a fé é outra. Se chove, a fé é uma. Se está sem chover, a fé é outra. Se está doente, a fé é uma. Se está sadio, a fé é outra. Vai depender do momento, como está o tempo e está o meu emocional. Não. Paulo está falando aqui de uma fé do começo ao fim. É de uma fé intacta, uma fé verdadeira que permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, é a palavra do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Significa do começo ao fim. O justo deve viver sempre pela fé e fazendo contínuo a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica, né? Viver aqui pela fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O justo deve viver sempre pela fé, não por vista, né? Por aquilo que já é concreto, eu estou vendo, é fácil. Não, isso não é fé. Fé é acreditar naquilo que não existe, mas que vai ter a existência. Essa é a fé que Paulo está falando aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu não estou vendo, não está acontecendo, então eu vou procurar, então eu vou fazer algo para que esta fé, para que esta promessa seja cumprida na minha vida. Não, Senhor. Não é fé, a fé que Paulo está falando aqui. A fé que Paulo está falando aqui é a fé em Deus, é a fé no Senhor Jesus. É uma fé que vai acontecer de acordo com o que eu acredito. Ela vai acontecer no tempo de Deus. Eu não vou proporcionar, eu vou fazer algo além do que é permitido por Deus para que aconteça isso na minha vida. Não é fé. Está falando da fé, de uma fé do começo ao fim. Uma fé verdadeira, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Nós encontramos aqui em Romanos capítulo 8, verso 12 e 13, né? Romanos 8, verso 12 e 13. Vamos ver aqui no nome de Jesus. Romanos 8, capítulo 12 e 13, que nos diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui, Romanos capítulo 8, verso 12 e 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? O que é fé? É matando o corpo, a vontade da carne do corpo. Aí tem fé, do começo ao fim. Mas se volta a viver na carne, vai viver na carne, eu vou viver na carne para que aconteça isso na minha vida. Não é fé verdadeira, não é fé sobrenatural, diz a palavra do Senhor. Mas ainda que nesse pequeno estudo aqui, no capítulo 14, verso 13 ao 23, de Romanos também nos fala também a respeito. Romanos capítulo 14, verso 13 ao 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, verso 38, para nós encerrarmos no nome de Jesus. Livro de Hebreus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui. No livro de Hebreus, capítulo de número 10 e o verso 38. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E diz assim a poderosa palavra de Deus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar. O que é recuar aqui, meus amados irmãos? O que é recuar? Recuar é desviar do propósito. Recuar é fugir. Recuar é se desviar dos caminhos do Senhor. Recuar é deixar de cumprir os contratos que é feito para com Deus. Quando vamos aceitar Jesus, fazemos ali um compromisso diante dos homens, quando é o batismo, outra confissão de língua de boca. Quando vamos ser consagrados a algo, mais uma confissão ainda maior ainda, de promessas a Deus. Né? Quando isso é quebrado, nós estamos aqui recuando da fé, nos afastando da fé. E o verso 39, nós encerramos aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, não podemos recuar da fé. O que é pior? Estar morno ou recuar da fé? Ou se envergonhar do Evangelho de Cristo, como disse Paulo? Estar morno e se envergonhar do Evangelho de Cristo, como disse Paulo, é a mesma coisa. Mas aquele que é firme, que é fiel e que permanece para sempre, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele suporta as aflições do Evangelho de Cristo. Porque Paulo disse, aquele que, se sofremos com ele, as causas do Evangelho, da palavra de Deus, também com ele reinaremos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nesta oportunidade, para que você venha entregar sua vida para Jesus, para que você venha se converter ao Evangelho de Cristo, confessar o nome de Jesus. Eu quero orar por você que está enfermo, está depressivo. Eu quero orar por você que está desiludido, sem esperança nenhuma. Feche os seus olhos. Querido Deus e soberano Pai, nesta oportunidade, nesse momento, eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, da tua igreja, dos teus servos, obreiros da casa do Senhor. Derrama a tua graça, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Abençoa grandemente essa cidade, as autoridades. Abençoa aquele que está na sarjeta, que está no alcoolismo, aquele que está nas drogas, que não tem força para se levantar, meu Deus. Levanta no nome de Jesus. Aquele que está sem ideia, sem pensamento positivo. Deus, quebra todo o mal. Eu repreendo no nome de Jesus toda a artimanha de Satanás. Que haja cura na vida daquele que recebeu um diagnóstico de uma enfermidade incurável. Que ele, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração, meu Pai, que ele receba paz, receba a cura no nome de Jesus. Pela fé. Nesta oportunidade eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, Reginaldo Ribeiro, e nós temos um canal no YouTube, a Assembleia de Deus Unção e Poder. Nos visite, assista os vídeos ali, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe ali o seu like, o seu joinha, para fortalecer, nos ajudar nesse trabalho de evangelização, em nome de Jesus. A nossa igreja, ela se encontra ali no bairro Olaria, próximo ao Dora no Gás, e os nossos cultos são às terças, às quintas, aos sábados e aos domingos. E você é o nosso convidado todo especial. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus.